Estou aqui. Aqui é o professor Ailson Katsumata. Eu só quero dar uma palavrinha, porque como cidadão, como professor, eu gostaria que algumas coisas mudassem em favor dos alunos, que já não são mais meus, né? Hoje estão nas mãos dos meus ex-alunos, grandes alunos que eu tive, né? E quero dizer para vocês, está difícil a situação, porque aqui hoje no Brasil, todo mundo sabe de tudo. Acho que as pessoas às vezes entendem que nem precisam mais frequentar a escola e ser aluno, quanto muito mais de ser estudante, né? Então, nós tivemos aí um grupo de políticos que, infelizmente, no meu modo de entender, passaram por diversas escolas, talvez até faculdade, Forças Armadas, e não entenderam nada o que era para ser aprendido. E eles acham ainda que devem privatizar a educação, devem investir na educação, devem ensinar os professores, né? Que estranho, eles vão ensinar todos, são grandes sábios, né? E de onde será que eles vão tirar isso? Será que eles têm a capacidade de escolher os seus ministros e os seus secretários da educação, dos governos do estado, secretários da prefeitura? Será que tem essa capacidade, gente? Porque, olha, você tem 250 mil professores no estado de São Paulo na ativa, né? E ensinar esses professores a dar aula a cada vez que um governador entra é uma piada. Né? Eu vi alunos dentro das minhas salas de aula que dariam aulas tranquilamente melhor, tá? E outros, até que outros professores aí da rede, tudo. Agora, um político dar aula para professores, dar aula, eles vão dar aula, acho que talvez para os policiais também, eles devem dar aula para os médicos não estão, a saúde não está boa, então precisamos recuperar a saúde dando aula para os médicos. É assim que se entende a coisa? Ninguém falou nada sobre educação. Na verdade, ninguém falou nada sobre saúde. Então, e muito menos sobre segurança pública. Então, de 4 em 4 anos, nós temos novas aprendizagens. Nós vamos dizer assim, receber as diretrizes, né, e as ideologias de cada governo que entrar de novo. E depois nós somos acusados de que as nossas áreas não vão para frente. Porque se as nossas áreas tivessem ido para frente, isso é certeza, lógico. Isso eu assino embaixo de que se houver um desenvolvimento da educação, cultura, esportes, segurança pública e saúde, esse país aqui vai ser economicamente o mais forte do mundo, vai auxiliar o planeta todo. E isso eu sou de acordo, porque nós temos riquezas naturais e temos riquezas humanas aqui dentro que estão sendo desprezadas. Os políticos não fizeram nada, por exemplo, a respeito dos nossos esportes. Todos os grandes atletas subiram na vida, foram para a seleção brasileira, foram grandes destaques, sejam eles jogadores de futebol, boxeadores, nadadores, ginástica, lutadores de artes marciais. Todos eles foi às próprias custas. Vamos ver o jeito que eles estão agora. Estão dependendo do nada, mas foram considerados os grandes heróis para a propaganda política dos políticos da época, e assim estão sendo agora. Assim, simplesmente, torná-las assim uma validade enorme para a população mundial. E depois chegam para o Brasil. É assim que funciona, né? E a mesma coisa da segurança pública. Nós tivemos grandes fábricas de aviões, infelizmente eu tenho que falar assim, né, embarcações da Marinha, né, tanques de guerra blindados e lança-mísseis desenvolvidos aqui, né, foguetes na barreira do inferno foram lançados vários testando, São José dos Campos, mas tudo está sendo valorizado pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, porque aqui no Brasil nunca o político dá andamento a um trabalho deste. Né? Você pode ter um grande militar no governo, mas se isso acontecesse, as Forças Armadas seriam brilhantes, né? Seriam muito brilhantes. Nós teríamos orgulho, assim, de poder ter aqueles presidentes que realmente deixaram-nos numa condição de proteção, tanto interna quanto externa. Poderiam ser uns patriotas assim, né? Mas coitados dos nossos homens, dos nossos jovens, né? Houve uma época que os praças, os soldados, os sargentos estavam estudando dentro dos seus batalhões matérias, né, disciplinas, que ia ser assim, uma força de destaque, porque estávamos nos preparando realmente para o futuro. Hoje, não temos preparação. A medicina está dependendo do que vem do exterior. É lógico, passar por um laboratório, né, como a USP, para poder reproduzir a vacina que vem de fora é uma coisa, né? Agora, a produção interna, que as nossas faculdades, nossas universidades tiveram grandes capacidades, está difícil. Se você entender o que eles falaram, a educação é em último plano. O médico trabalhar bem sem educação. Eu nunca vi um policial se destacar bem, sua companhia se destacar bem, sendo bem orientada e tendo uma instrução a respeito das pessoas que eles abordam, da situação assim, diagnóstica. A nossa querida doutora Priscila fala de ter aquele radar de que ali está acontecendo aquilo, com aquela pessoa está acontecendo aquilo. Diagnóstico que eu posso abordar aquela pessoa e ser o melhor possível para ela. Os professores, se alguém não entende, o que a maioria dos pais querem, vocês beijam as botas dos políticos, né? É que assim, a escola tem que ser creche. Manteve meu filho lá de manhã e à tarde, tá ótimo, porque aí eu não tenho preocupações. Manter uma escola onde o aluno fica, às vezes, dentro do pátio, preso com aquela grade de portão lá, parece uma cadeia porque não tem professor, entendeu? Ou com disciplinas vagas,
né? Porque fala-se muito em escola de período integral, aí, PI, mas, poxa, gente, não estamos mais na era de ter trabalhos de ensino médio na cartolina, entendeu? Eu trabalho ainda em algumas escolas do isopor, sabe? Até a escola particular está fazendo isso e os pais não enxergam. Pagam dinheiro para quê? Pagam material para quê? Mas esses políticos não falaram nada disso. Eles não falaram do principal, que é colocar no máximo 20 alunos por sala de aula. Ah, você acha que eu estou exagerando? Então qual é a sua profissão? Você gostaria de atender 20 pessoas por hora? Assim, sabe, ali todo mundo junto? Um ao lado do outro, reclamando, falando. E se você não atender, né? Você gostaria? Você gostaria de ser um mecânico e ter que atender 20 automóveis você junto? Não com assistente, você. Você gostaria de ser um policial e atender 20 casos ao mesmo tempo? Aí você tem um bandido, um assassino, um estuprador, um delinquente, não sei o que mais tal. O que você faz? Você gostaria de ser médico mesmo? Aliás, o médico já está fazendo mais ou menos isso. Porque o cara atende uma pessoa a cada 4 minutos. Tem médico que nem olha para o rosto das pessoas. Aí vai dizer que a culpa é deles? Como eu posso dizer que a culpa é deles se o médico ganha por pessoa, por paciente? Nesses hospitais aí de convênio, né? Como é que o administrador desses hospitais administra isso? Foram péssimos estudantes. Foram alunos, esquentaram o banco como todo outro. Você entendeu? E aí a gente vê um chamado debate político, onde não se fala nada de educação, e vem um sujeito milionário qualquer aí falar que vai privatizar a educação. Ele não sabe que tem creches onde as crianças estão sendo mal atendidas, e às vezes coisas acontecendo lá dentro, isso eu sei de anos atrás, mas que acontece com as crianças dentro das creches, que tem uma mantenedora, que tem um proprietário assim, capaz ali, né, um capitalista, que tem grana, e não dá o auxílio que essas crianças precisam. Porque mantém uma porção de tias que às vezes não tem nem pedagogia. Porque mantém, às vezes, um professor pedagogo que assina uma vez por mês lá que tem que assinar, e aqui fica um monte de senhoras que não tem formação nenhuma lá cuidando. Isso aí é particular. Porque o ensino público, no caso aí dessas tal de creches até 5 anos de idade, não é assim. Está bem melhor, viu? Pelo menos aqui em Santo André. Eu não estou puxando o saco do prefeito não, mas é o que eu estou vendo aqui. Agora, quanto ao ensino fundamental, meu Deus do céu, está banalizado. Super banalizado, gente. Sabe? Ter sala de aula lotada. O professor tem que atender alunos com problemas emocionais diferentes, problemas físicos diferentes, né? Nível de aprendizagem diferentes, famílias com religiões diferentes que exigem isso, exigem aquilo. E aí vem um sujeito criar as tais de ideologia e jogar nas costas do professor. É lógico que o professor entra por isso, é lógico que policiais entram por essa questão de ideologia, é lógico que médicos entram para falar de ideologia. Todos são seres humanos. Mas na hora de executar a profissão de professor, médico, a questão de ser policial, todos vão executar o que tem que se fazer. Assim que algumas pessoas levam aquele pensamento ideológico de fora do trabalho para dentro do trabalho. Esses têm que ser consertados ou mandados embora. Sim. O sujeito lá que quer ser presidente da República, quer privatizar as escolas. O cara quer privatizar o ensino médio. Sendo que grandes empresas aí que fizeram grandes escolas, que ajudaram o Senai, não deram conta disso. Aonde vai arranjar tanto mantenedor de escola particular? E se é particular, tem que ganhar mais do que uma escola pública, tem que ganhar muito mais. E essas escolas pagam o professor muito mais? Não pagam, não. Tá? Eu tenho certeza, fazer uma faculdade, aguentar aluno, aguentar professor, e ainda seguir as diretrizes que são lhes dadas, o policial tem que ganhar também. O policial tem que estar, sim, bem equipado, o policial tem que estar bem respaldado na questão de saúde, na questão de preparação física e também na questão aquela questão do estudo psicológico para poder atender a cada indivíduo que ele vai abordar. Ele bater o olho e não só saber identificar quem é bandido e quem não é. Porque muitos dizem isso, que o policial bate o olho e já sabe se é bandido ou não é. Mas não é bem isso que está correndo. E agora os políticos vão querer ensinar o policial a trabalhar, ensinar o professor a dar aula, ensinar o médico que fez 6 anos de faculdade a fazer uma cirurgia. Como são poderosos, sábios, inteligentes. Nossa, os políticos vieram de outra galáxia. Só se abordou questão de corrupção. Sabe por quê? Porque você, meu camarada, você já foi corrupto. Ah, você está perguntando como é que eu sei? A corrupção se comete mesmo dentro da alimentação. Quando você dá para o seu filho aquilo que não presta, entendeu? Enquanto você deveria estudar, se apoiar em estudiosos e ver qual é a melhor alimentação para eu ter um filho saudável e para que a minha família não precise ficar frequentando médicos à torta e direita. Você deveria ver quais são os melhores meios de segurança para o seu filho ir para a escola, voltar, ir para um esporte e voltar, e exigir isso do seu político. Mas você escolheu um político, ele é corrupto, deixa para lá, ele é o meu ídolo e não sei o que mais. E alguns aí, os pobres coitados, por causa de uma merreca aí, de uma esmola, né? Porque o cara, chamei ele aqui para ele arrumar um pedaço da rua ali, então vou dar 4 anos de poder para ele, vou beijar a bota dele.
O político, ele é nosso empregado. Nós é que pagamos ele. E nós pagamos bem. Pagamos bem, porque eles não ganham só aquilo que está no papel, não. Tem raras exceções, sim. Né? Tem raras exceções. Mas a culpa, a corrupção, está no cidadão. Então você se julga o maestral, sua vida é maravilhosa, você ganha muito bem, você tem uma empresa, você dá emprego para todo mundo, você é ótimo, né? E aí você elege um estúpido qualquer. E aí todo o restante da população que votou em outros são tudo ignorante. Só você é o sábio. E o país continua na mesmice. E o seu filho vai só dispor de um vocabulário de palavrões, saber só números de milhões, milhares, porque não sabe fazer contas menores, não sabe dividir, não sabe multiplicar, e nem você sabe. E você não consegue acompanhar seu filho na escola, por isso que você foge. Você não sabe ler nada que o seu filho apresenta, você não sabe interpretar. Até advogado que veio preencher contrato aqui comigo, falou, não vou preencher isso aí não, eu não vou ficar lendo isso. Não vai ficar lendo por quê? Se você é advogado, você me destroça lendo o contrato e me corrige. Mas o advogado que fez isso, que não foram poucos, né? Você acha que ele vai corrigir? Ele não sabe nem o que está escrito ali. Entendeu? Agora tem outros advogados que realmente não foram alunos, foram estudantes. Esses aí são meus parceiros, tá? Esses aí eu tenho honra de dizer o nome de doutora Shirley, doutora Priscila, doutora Beatriz, né? Doutor Helder, né? Doutor Leonardo. Eu tenho prazer de dizer, repetir constantemente, né? Tem outros colegas, assim, que a doutora Edna, que eu conheci, né? Que são pessoas que se preparam em estudar, em se especializar, em se sacrificar horas e horas, que eu acho que a maioria dos que estão me vendo, ou que votaram nesses presidentes aí, não fizeram. Esquentaram banco, foram alunos, concordo. Jogaram de acordo com as regras, igual Parreiras. Na seleção, joguei de acordo com a regra, ganhei de 1 a 0, tá bom, não precisa fazer mais nada. Pra quê? Pra que dar alegria pro povo fazer um segundo golzinho ali? Pra quê? O segundo gol deixa pro meu bolso, pra me guardar, né? Eu entendo assim, a educação, mais uma vez, será banalizada. Serão mais 4 ou 5 anos de banalização da educação. Só que sem educação, não tem médico bom. O cara chega no vestibular sem saber interpretação, texto da língua portuguesa, interpretação de um quadro, de uma figura, de um fato que está ocorrendo, sem saber prestar um socorro de urgência, sem saber fazer uma massagem cardíaca, sem saber segurar uma hemorragia. Que cidadão que nós vamos ter? Não importa se ele é engenheiro, ele tem que saber fazer. Não importa se ele é engenheiro mecânico. Milhões de famílias, jovens, que foram incentivadas pela negligência pública, negligência dos governantes, que não aprenderam o que é uma família. Porque a própria família não deu isso para eles e o governo deixou assim. Agora, reclama, nos auxiliam o cara que está ali na berlinda para criar problemas para nós. Você pode falar que eu estou errado, mas eu, como professor, sempre me preocupei em ensinar os piores alunos para que eles não viessem me assaltar depois. E você? Você se preocupou com o vizinho do lado, com alguém, para poder ajudar e jogar esse cara para cima, chegar no pé dele para que mais tarde ele não assalte sua filha, a sua família? Não crie, não vote em políticos corruptos e entenda em fazer boas escolhas? Em que ele seja um bom cliente para você também? Ou será que não? Né? Ou será que você andou comprando vaga em tudo quanto é lugar e arranjando cartucho para encaixar seu filho ou sua filha, ou você mesmo foi encaixado? Aqui no futebol, né? Se não tem padrinho lá dentro da equipe, você não joga, cara. Nós temos milhares de jovens que jogam futebol aí, quem sabe, né? Igual o Pelé, o Neymar, o Rivelino, né? Os jogadores de agora, e não podem entrar porque não tem padrinho. Porque o pai não pode pagar as peneiras. Imagina o restante. Aquele debate eu acho que foi muito interessante. Muito interessante na parte feminina. Eu acho que as mulheres ganharam ali um apoio muito grande da sociedade neutra, da sociedade que está escondida, né? Aqueles pessoas mornas, né? Como diz os nossos filósofos aí, né? Então eu acho que valeu, porque deu uma boa mexida, né? Fala-se muito que ninguém pode ser maltratado, nem homem nem mulher, mas os homens abusam demais. Então tem que ter, sim, alguém para limitar pessoas que foram educadas na estrutura machista. Certo, pessoal? Então, fica aí a minha tristeza, que não se falou nada de educação, saúde e segurança, só de corrupção. Nós vamos viver tentando controlar a corrupção. Cuidado corrupto, de xingar o outro de ladrão, esse aqui de assassino e assim vai. Só posso dizer uma coisa, para quem fala de economia, nós temos 250 mil professores na rede estadual do ensino. Acho que diminuiu um pouco porque o governo andou dando uma diminuída aí, o governo do estado, né? E da prefeitura eu já não sei quantos tem. Mas vamos calcular só pelo estado. Se eu tenho 250 mil
considerando que o governo colocasse 20 alunos por turma, nós teríamos que colocar 500 mil professores. Considerando que tem uma média de 100 mil policiais militares, vamos dizer assim, se ele colocasse 250 mil, nós teríamos uma condição melhor, mesmo que eles estivessem a pé, de uma vigilância maior de pessoas que estão totalmente desajustadas na sociedade. Né? Se nós tivéssemos um médico clínico e uma psicóloga para cuidar de 5 escolas, poder encaminhá-los e poder atendê-los, nós teríamos uma delinquência menor, nós teríamos, vamos dizer assim, um apoio às famílias melhor do que se apoiar tudo no SUS e deixar aquelas doenças, aquelas crianças e das famílias chegarem até o extremo para depois ir para o SUS e não ter mais como ser atendido, porque está todo mundo no último, né? E nós teríamos, no mínimo, só no estado de São Paulo, eu creio, na minha ignorância, mais ou menos 1 milhão de empregos a mais. Da onde vai tirar o dinheiro? Pergunta para os ex-governadores, porque dinheiro tem. Faz o cálculo. Sujeito, faz o cálculo. Veja que o presidente da República recebeu um dinheiro enorme do estado de São Paulo, né, arrecadado pelo ICMS. Foi uma verba, assim, maior que 6 ou 7 estados. E ele disse que o dinheiro é dele. Né? E aí ele fez o que quis com o dinheiro. Mas fora essa verba que o governo do estado foi obrigado a mandar, todo o governo do estado é obrigado a mandar para a União, fora essa verba, tinha uma verba de casa aqui. As prefeituras também tinham. Né? E ainda tem a verba federal. E tinham. Empresas ajudaram demais. Os empresários ajudaram muito na pandemia. Então é bem possível, é muito possível que a gente possa pôr 20 alunos por sala, um computador para cada aluno, sim, porque pagar 4 ou 5 mil no computador, se nós formarmos as empresas brasileiras, esse computador vai cair o preço. E a gente vai ter os alunos todos, tecnologia realmente ali concreta, e não como está sendo agora. Um computador para cada 100 alunos, e quebrado ainda, porque as diretorias de ensino não tem quem mandar para fazer manutenção, porque também não foram contratados. Entendeu? Então, a educação dá para ser melhorada se eles resolverem essa parte. Aí quando tivermos uma pandemia, fiquem sabendo vocês que teremos alunos, estudantes, tão capacitados, a ponto deles mesmos não quererem ficar sem estudo e irem fazer as suas pesquisas, um ajudando o outro, sem até precisar dos pais. E os pais vão estar mais capacitados ainda para dar essa ajuda, que não precisará ser econômica. Muita coisa não precisa se aprender com tecnologia. Né? E façamos uma rede de um ensinando o outro. Agora nós temos cabeças de alunos que estão só pensando no quê? Naquilo que a adolescência põe para fora deles, que é o afloramento da sexualidade, os games, né? E as revoltas contra os pais. E ainda mais aderindo a grupos e gangues, né, dentro da escola, ou até drogas. Por quê? Porque quem faz a cabeça deles são os colegas, gente. E o pior de tudo é que ainda eles ficam doentes porque vocês, pais, não dão a alimentação que eles devem merecer e as escolas não têm merenda de qualidade. Alimento processado dando dentro das escolas. Isso é absurdo. Nem arroz deveria ser servido para aluno. Porque o arroz é um alimento para manter o povo em pé. Não é um alimento nutritivo que o aluno precisa. Então, é muito fácil colocar culpa um no outro, lá naquele debate, ficar aquele joguinho, e você aí, seu, sei lá o quê, fica pulando na cadeira, porque o meu militar falou mesmo, o meu trabalhador falou mesmo, o meu capitalista lá, o empresário milionário falou muito. Ainda bem que as mulheres se situaram bem, foi o que salvou ali, sabe? Porque, olha, a jornalista ali tem certeza que não teve intenção, mas está na vida desse presidente, então tem que ser falado. O que está na vida do cara tem que ser falado por todo mundo, né? Então, eu acho que nós devemos pensar um pouco. A educação não pode ficar. A educação é prioridade. A partir da educação, as outras situações vão se resolver. Mas ninguém falou de educação. Nem 10%, nem 5% do debate. Você está provando isso? Então, tome na cabeça mais 4 anos. 4 anos. Porque eu tenho minha pequena empresa aqui, trabalhei para os meus alunos o máximo que pude, me entreguei de corpo e alma para eles, minha esposa fez o mesmo, e os meus colegas que estiveram comigo fizeram os mesmos. Houve raras exceções de professores, sabe, que não mereciam estar lá, mas estavam lá devido ao sistema que foi colocado. O aproveitador tem toda a área, mas mais na política. É uma sem-vergonhice falar o que foi falado na televisão. É uma sem-vergonhice. Se vocês acham que eu estou errado, boa sorte para vocês. Bom, pessoal, obrigado. Eu estou refletindo. Se não quiserem, apaguem esse vídeo aí e nem me ouçam. Mas eu vou fazer um outro também, tá bom? Obrigado, viu?